Oi, pessoal. Hoje veio muitos estrangeiros, por isso que ia ser bom se tivesse tradução. Sempre estando sozinho, mas estando junto hoje é tão bom. Eu estava me sentindo tão só. Muito obrigado. Vamos ler a Bíblia. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, a partir do versículo 1. Procurem Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nós lemos até aqui. Fazendo o acampamento mundial da IYF, eu estava tão feliz. Eu falei agora há pouco, né? Mas a gente fez a cerimônia de abertura na praia de Haeundae. Eu não sei porque a gente pensou nisso. Mas na época de monções, ter um concerto de música à beira-mar. Ano passado a gente teve um tempo tão gracioso na praia. E esse ano também, um dia antes do evento, até à tarde, choveu muito. Então a gente pensou, nossa, realmente foi muito bom o concerto musical. Mas nós agradecemos também porque Deus nos deu um tempo muito bom. E muitos estudantes, escutando a palavra de Deus, ficaram felizes. E isso nos alegrou muito também. Ontem eu fiquei um pouco cansado. Eu acordei bem cedo ontem de manhã. E de madrugada eu tive comunhão com os missionários. E de manhã, às 7h30, nós partimos. E fomos para a igreja de Cheongju almoçar. E depois a gente foi para a empresa da UNRWA. Os ministros, os reitores, os vice-ministros, nós recebemos presentes da UNRWA. E os ministros e os vice-ministros, eles foram para Daejeon, os que não tinham boa visão. O ancião Kim Yong-jong, ele fez um exame nos olhos deles e também ele deu um óculos para cada um deles. E o óculos, nossa, era tão bom. Eu falei para as pessoas não terem cobiça. Mas tem um óculos bem levinho. Eu tenho um óculos que eu estou usando por uns 20 anos. Mas ontem eu pedi um óculos novo porque aumentou, né, a minha visão. Eu não sei se o ancião ficou feliz. Mas eu pensei, ele tem que me dar se ele não quiser criar um inimigo. O vice-presidente que estava voltando de carro comigo, ele estava tão feliz. E o que eu fiquei mais feliz ontem foi que, voltando de Cheongju, de Busan para Cheongju, por 2h30,
Eu estava no carro com o reitor da Universidade do Quênia. E de Cheongju até Daejeon eu fui de ônibus. Mas de Daejeon até Seul eu fui com outra pessoa no carro e eu pude pregar o evangelho para 3 pessoas diferentes. Quando eu primeiramente conversei com o reitor da Universidade do Quênia, ele era uma pessoa que frequentava zelosamente a igreja. E ele tinha alguns problemas e dificuldades, mas eu comecei a falar sobre o evangelho para ele. Ultimamente, a palavra de Deus de Isaías capítulo 53 está segurando o meu coração. Isaías agora está vendo uma revelação de Deus. E dentro dessa revelação que Isaías está vendo, tem uma pessoa com uma coroa de espinhos, está nu, e está apanhando, e está cheio de ferida no corpo. E ele está sendo crucificado. Isaías viu essa imagem, essa revelação. Isaías pensou, quem será essa pessoa? Por que ele está sendo torturado? Que pecado ele cometeu para estar sofrendo assim? Isaías, quando viu aquilo, ele ficou tão curioso. Mas Deus falou para Isaías. Isaías, escutando a palavra de Deus, não algo que saía de dentro dele, mas recebendo o coração de Deus, ele escreveu a Bíblia, e isso é exatamente o que está escrito em Isaías capítulo 53. Isaías foi uma pessoa que veio 700 anos antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo, Isaías já havia enxergado o que aconteceria com Jesus. Então Isaías ele escreveu antes o que aconteceria com Jesus Cristo por causa dos nossos pecados. Então, as palavras que Isaías escreveu, as pessoas leram, Jesus Cristo vai vir no futuro pelos nossos pecados. E ele vai ser crucificado pelo nosso pecado. Ele vai ser chicoteado. Ele vai sofrer. Com esse motivo, eu acho que ele escreveu a Bíblia, essa parte. E assim como Isaías profetizou, 700 anos depois veio Jesus Cristo. Ele foi crucificado. E depois de 2000, hoje em dia, Isaías escreveu isso 700 anos antes de Cristo vir. E depois de 700 anos, Jesus Cristo foi crucificado na cruz. E depois de 2000 anos, a palavra que Isaías escreveu ainda está viva. Um dia essa palavra veio procurar o meu coração. Com certeza, eu já li os 66 livros da Bíblia. Eu não li só uma vez, eu li 10 vezes, eu li centenas de vezes. Eu li muitas vezes essa Bíblia. E um dia, uma palavra dessa Bíblia entrou no meu coração e começou a bater no meu coração. E que palavra era essa? Por que essa palavra entrou em atrito, bateu no meu coração? Se é uma palavra que eu já conhecia, essa palavra não teria nenhum motivo de bater no meu coração. É assim mesmo. É verdade. Podia ter passado assim. Mas um dia, lendo a Bíblia, nessa palavra de Isaías capítulo 53, do versículo 1 até o 6, essa palavra começou a fazer o trabalho de mudar a minha vida. Desde criança, eu frequentei a igreja. A maioria das igrejas ensinam quase a mesma coisa.
그동안 제가 이제 몇 개 다른 교회를 이제 서울에 있을 때 다닌 교회하고 그다음에 고향에 있을 때 Eu frequentei a igreja de Seul, frequentei a igreja da minha terra natal, algumas igrejas eu já frequentei. 근데 여러분 이 제가 E uma coisa que eu escutei, nós cometemos pecado. 하는 죄란 이야기 나오면 그 A partir do momento em que ele falava do pecado, então o nosso coração ficava sem força. Nós temos que ter o nosso pecado lavado, nós temos que cumprir os mandamentos, temos que servir a Deus, temos que fazer boas obras, não podemos cometer pecado. E se a gente comete pecado, a gente tem que se arrepender. E se a gente faz alguma coisa de errado, a gente tem que confessar. E assim a gente tem que receber o perdão do pecado. 저는 어릴 때 교회에서 Então eu aprendi isso quando eu estava na igreja. 저는 이제 교회에서 배운 대로 새벽 E assim, quando eu ia para a igreja, toda madrugada eu ia e confessava meus pecados. Deus, eu cometi esse pecado, por favor me perdoe desse pecado também. 물론 제가 Com certeza, a gente confessa o nosso pecado. Mas não só o pecado que nós cometemos. E não podemos confessar todos os pecados que eu cometo. Porque eu não consigo me lembrar de todos os meus pecados. 항상 내 Mas dentro do meu coração, 죄가 eu sempre estava com pecado. 그래서 내가 늘 하나님 앞에 그냥 우리가 Então sempre quando chegava a hora do culto, 예배 자체가 부담 o culto era um fardo para mim, era um peso para mim. 앉아 놓을 때 Então eu estava feliz, rindo. Mas quando chegava no momento de ter culto, quando a gente tinha culto na igreja, quando tinha culto na família, ou culto na sala de aula, quando chegava a hora de ter culto, 우리 어떤 일이 나냐면 내가 quando eu me lembrava do meu pecado, perdia a força, eu abaixava minha cabeça e me tornava pecador. 그러니까 내가 막 그게 Então isso é uma dificuldade, um sofrimento. 그래서 내가 매일 죄를 용서해 달라고 하는 거예요. Então, todos os dias eu orava para o meu pecado ser perdoado. 저는 제가 한 그 일이 성경적으로 뭐가 Então, quando eu fazia isso, eu não tinha ideia do que estava errado na Bíblia. 어떻게 하는 게 성경이에요. Eu não sabia por que a Bíblia estava errada. 나는 그 Eu não sabia o que eu estava errado. 먼저 나는 뭘 E eu pensava que eu estava fazendo alguma coisa de errado. Ah, eu tenho que fazer uma boa obra. 죄를 다 정말 Ah, eu tenho que sofrer por causa do pecado. 통해야 Eu tenho que ficar triste. Eu tenho que implorar pelo meu perdão. 여러분 그런 삶이 이 세상에 E continuamente eu tinha esse tipo de vida. Mas o surpreendente, lendo a mesma palavra de Isaías, eu li centenas de vezes. 그야 E simplesmente fluía. Ah, tá bom, é assim. Eu simplesmente pensava, é óbvio que é assim. Mas um dia, eu li a Bíblia. E cada palavra da Bíblia começou a entrar no meu coração e começou a entrar em atrito no meu coração. 그 제가 이제 그 말씀이 자꾸 E essa palavra, uma por uma, começou a arranhar o meu coração. 그 말씀 내 마음에 Então essa palavra começou a falar ao meu coração. 내가 주는 게 E ela estava falando que o meu coração estava errado. Ele estava me falando que o que eu pensava estava errado. Eu não queria escutar isso. 그러면서 성경을 Por isso eu comecei a ler e a ler a Bíblia. O que está escrito em Isaías capítulo 53? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? 제가 이사야 Então eu quero falar para Isaías. 당신이 전한 거 사람들이 듣 As pessoas não acreditam no que você prega, Isaías? 당신의 마음 As pessoas não aceitam o que você fala? Pessoal, então, em Seul, tem tantas igrejas grandes. 여러분 서울에 보면 얼마나 많은 당신 Tem tantas pessoas que frequentam as igrejas nos domingos. 그들 다 Mas não são todos eles que acreditam em Deus? 그리고 그들 다 Então quer dizer que não são todos eles que estão pregando a Deus? Mas o que a Bíblia está dizendo? Quem creu em nossa pregação? O que, Deus? 자 이사야 선지하고 Eu gostaria de conversar pelo telefone com o profeta Isaías. 핸드폰 Eu queria, com o celular de hoje em dia, falar com ele. Oi, o senhor é o profeta Isaías? Ah, aqui é da terra, é da Coreia.
Eu sou uma pessoa chamada Pagoksu. Mas por que o Senhor falou isso? Quando o Senhor estava vivo, ninguém creu no Senhor? Quando você vivia como profeta, não tinha o rei Uzias? Ele não era um rei que servia a Deus? Ele não escutou essa pregação? Mas então, o que você quer dizer com isso? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Então, o que está escrito no versículo 1? Muitas pessoas estão lendo a Bíblia. Estão crendo em Deus. Mas Deus está falando que ninguém crê nele. Então eu falo para os pastores. Todos vocês se corromperam. Vocês não escutam o que eu estou lhes dizendo. Eu falo. Sabe o que os pastores falam? Não, pastor, nós estamos escutando. Por quê? Você disse que a gente não está escutando se a gente está escutando. Isso é o que eu digo para eles. Sim, vocês estão me escutando. Mas por que eu estou dizendo que vocês não me escutam? Eu vou falar só uma coisa. Eu falo para vocês. Vocês não estão me escutando. Eu falei isso. Vocês estão escutando a isso? Vocês estão escutando ou não? Sim, estamos escutando. Não, vocês não estão escutando o que eu estou lhes dizendo. Não, nós escutamos. Não escutam. Estamos escutando. Eu falei. Viu, vocês não estão aceitando a palavra que eu estou dizendo, que vocês não me escutam. Eles se assustam. Estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo? Eles estão escutando ou não estão? Vocês não sabem? Eu digo. Eu com certeza digo. Eu estou com sede. Então eles rapidamente me trazem um copo d'água. Eu estou cansado. Então o pastor quer descansar? Não tem problema. Alguém tem caneta? Sim, eu tenho aqui. Não, essas coisas escutam muito bem. Mas quando eu falo da Bíblia, não escutam. É incrível. Então, Isaías está falando. Quem creu em nossa pregação? O Isaías não está falando, quem creu em nossa pregação, pessoal? A Bíblia está escrito, quem creu em nossa pregação? Não é sobre isso que está falando. Aqui está falando o que para nós? Quer dizer que as pessoas não estão escutando o que Isaías está falando? Não, nós escutamos. Não, vocês não estão escutando. Não, nós estamos escutando. Não estão. Escutamos. Não escutam. Teve isso que estava acontecendo na época de Isaías. Muitas pessoas escutaram a pregação de Isaías. E quando Jeremias pregou, ninguém escutou. Então Jeremias chorou, chorou e chorou. Que triste, eles não escutam. As crianças estão desmaiadas, morrendo nas ruas. Ele está falando sobre as almas das pessoas. O que Isaías estava falando, o que Jeremias estava falando, ninguém estava escutando. Então, lendo Isaías capítulo 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Pessoal, quem é que creu em nossa pregação? Quer dizer que ninguém estava acreditando no que Isaías estava pregando. Aconteceu a mesma coisa na época de Noé. Noé pregou a palavra. Mas ninguém escutou. As pessoas escutaram, mas ninguém creu no que Noé falou. Na época de Isaías aconteceu a mesma coisa. Eles não escutaram o que Isaías falou.
Todos eles pensavam que estavam escutando, mas eles não estavam escutando. Essa vez eu me reuni com os missionários e todas as madrugadas eu falei com eles. Eu falei para eles que meu coração estava triste. Os missionários não estavam me escutando. A palavra não estava entrando. Não os membros da igreja, os missionários. Por que vocês não estão escutando o que eu estou falando? Sim, pastor, estamos escutando. Eles dizem isso. Então, foi assim com Isaías, foi assim com Noé. Embora não seja como Isaías, mas foi assim comigo. Então eu quero falar sobre isso. Versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Frequentemente eu penso sobre Jesus. Quando eu falei, né? Quando eu fui pro primeiro apartamento que eu morei, eu gostava do apartamento. Tinham 4 quartos. Se por acaso na época que eu vivesse, se eu tivesse na época de Jesus e vivesse em Jerusalém, eu pensei, nossa, quão bom ia ser se eu pudesse dar essa casa para Jesus. Um quarto seria para Jesus. E os 3 quartos que restaram podia ser para cada um com 4 discípulos. No meu apartamento tem 2 banheiros. Então Jesus poderia tomar banho. E de manhã ele acordando pudesse tomar banho. Ia ser tão bom. Quando Jesus estava nesse mundo, ele não tinha uma casa, não tinha um quarto. O dia inteiro Jesus Cristo pregava a palavra. Não tinha alguém que cozinhasse para ele. Teve muitas vezes que ele passou fome. E à noite, quando ele não tinha onde dormir, ele subia no monte e orava e ficava lá. Quando eu estava em Kimcheon, eu não tinha casa e Deus permitiu uma casa para mim. Naquele dia, o dia inteiro, eu tomei chuva e fiquei chorando. Senhor, quando o Senhor estava nesse mundo, o Senhor não tinha nenhuma casa. Mas hoje, nesse dia chuvoso, como? Em que teto o Senhor pôde fugir da chuva? No dia de vento. Como? Em que canto o Senhor fugiu do vento? Quando eu penso sobre isso, isso me faz chorar tanto. Deus, quem sou eu para o Senhor permitir uma casa assim como essa para mim? Quem sou eu para o Senhor permitir um quarto assim para mim? E isso veio de uma forma tão quente para mim. Quando Jesus Cristo estava nessa terra, ele não veio para esse mundo com uma boa posição ou uma boa situação. E ele não era uma pessoa alta, bonito. E ele também não era uma pessoa com muita educação. Ele não estudou. Uma vez eu desenhei Jesus Cristo no meu coração. O dia inteiro ele pregando a palavra. E ele ia no Monte de Oliveiras dormir. Ele estava chovendo e ele caiu no sono. E quando ele acordava de manhã, ele foi de novo para o templo pregar. Eu desenhei essa imagem de Jesus Cristo. Será que ele pôde lavar frequentemente o cabelo? Será que ele teve a oportunidade de continuamente tomar banho? Será que ele pôde ter uma refeição sequer direito? Será que ele poderia trocar todos os dias por uma nova camisa? Com aquela mesma roupa, ele dormia naquele monte e acordava e cheio de pó na roupa, terra, com aquela mesma roupa? Ele não poderia lavar Ele não podia lavar o cabelo, não podia lavar o rosto. E assim ele diz que é filho de Deus. Como as pessoas veem isso? Está escrito que as pessoas o desprezaram. Está escrito que todos o rejeitou.
Não tinha nada de bom da gente enxergar ele. Eles somente seguiram a Jesus quando tinha pão. Eles seguiram a Jesus para ser curados. Mas quando Jesus foi crucificado na cruz, fora algumas mulheres, todos os outros o abandonaram e fugiram. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Mas no versículo 3 está escrito que era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Pessoal, Isaías falou assim. Hoje de manhã eu quero perguntar para vocês. Realmente vocês estão crendo no Senhor no seu coração? Vocês estão estabelecendo a Deus no seu coração? Vocês estão quebrando seu coração diante de Deus, pessoal? Vocês podem abandonar todas as coisas pelo Senhor? Vocês realmente amam o Senhor que foi crucificado por vocês? Vocês não amam mais o mundo do que a Deus? Eu li Isaías capítulo 53. Se Jesus Cristo viesse agora, desculpa, pessoal, mas eu acho que Jesus Cristo não vestiu um bom terno como o meu. Eu acho que Jesus Cristo não subiu num púlpito como este e gritou como eu. Vamos pensar. Nós fomos lá para o concerto em Namsan. Vamos supor, e Jesus Cristo acordou e nem lavou o rosto. As pessoas vão olhar para ele e vão rir. Ele está pregando, ele vai estar curando os doentes, mas ele parece endemoninhado. Como ele vive assim? Como ele está sentado ali na frente no concerto e dormindo? As pessoas, elas menosprezaram a Jesus. E não creram em Jesus em seus corações. E eles criaram uma vida espiritual que combinava com eles mesmos. A vida espiritual que combina com o meu conceito. Mas mesmo assim eu tenho uma boa vida espiritual. É assim que todas as pessoas vivem. Às vezes, quando eu leio a Bíblia, eu fico com vergonha. Eu me odeio. Realmente eu fico com raiva da minha pessoa. Mas hoje em dia, muitas pessoas, por si mesmas, pela sua cobiça, para não ir para o inferno, para viver bem, para ser feliz, simplesmente, por formalidade, acreditam em Jesus. Os irmãos que creram em Jesus, os irmãos que receberam o perdão do pecado, eu vejo eles seguindo fortemente o seu próprio pensamento, seguindo a sua cobiça, seguindo a sua ambição e julgando as coisas. É assim? Não é assim. Lendo Isaías, realmente, tem muitas palavras que nos surpreendem, nos assustam, nos chocam. Muitas pessoas leem, é só palavras. Mas eu li continuamente a Bíblia. Versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Jesus Cristo, Ele levou as nossas enfermidades. Se Ele não tivesse levado as nossas dores, nós teríamos que ir para o inferno. Nós teríamos que sofrer eternamente no inferno. Nós teríamos que ir para a maldição eterna. Nós teríamos que ir para a destruição eterna. Nós teríamos que viver eternamente no inferno. Pessoal, nós cremos verdadeiramente nesse Jesus Cristo que nos tirou do inferno? Nós cremos verdadeiramente no Jesus Cristo que foi crucificado por nós? E assim como está escrito, e assim nós desprezamos a esse Jesus Cristo, pessoal. Versículo 5.
Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pessoal, está escrito, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Pessoal, vocês creem nisso? Pessoal, as pessoas que creem nisso podem desprezar Jesus Cristo? Pessoal, as pessoas que acreditam nisso podem rejeitar a palavra de Jesus? A pessoa que acredita nisso pode menosprezar Jesus Cristo? A pessoa que acredita em Jesus Cristo pode faltar no culto? A pessoa que acredita nisso pode se negar a depositar Jesus? Quem acredita em Jesus Cristo realmente pode negar sua ambição no carro. Com aquelas pessoas preciosas, aquelas grandes pessoas que eu jamais poderia andar junto com elas. Eu não chego nem aos pés dessas pessoas. Mas porque eu sou servo de Deus, eu falo sobre a palavra de Deus para eles. E eu abri Isaías capítulo 53. E eu li versículo 6. Vamos ler todos juntos o versículo 6. 1, 2, 3 e já. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E enquanto a gente vê na Bíblia, Atos capítulo 8, o eunuco da Etiópia estava lendo essa palavra. Ele estudou bastante, ele tinha uma posição bem alta. E ele leu essa palavra, mas ele não conseguia compreender essa palavra. O eunuco da Etiópia lendo essa palavra. Quem é ele? Está falando sobre quem? Que ele andou, que ele fez cair sobre o Senhor todas as nossas iniquidades. Quem é ele? O eunuco da Etiópia, lendo a Bíblia, ele estava tão curioso. E Filipe se aproximou da carroça dele e entrou na carroça do eunuco. E foi ali que o eunuco da Etiópia perguntou: esse profeta está falando sobre quem? Ele está falando sobre si mesmo ou sobre outra pessoa? E o Filipe, a partir daí, ele começou a pregar para o eunuco. Ontem eu abri essa palavra e está escrito o que aqui? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e depois cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Essa palavra é muito diferente do que eu aprendi até agora nas outras igrejas. Desde criança eu frequentei as igrejas. Eu aprendi que eu tinha que fazer boas obras. Eu aprendi que eu tinha que fazer bondade. Eu acreditava que eu tinha que fazer alguma coisa pelo meu pecado. Então eu não conseguia ter vida espiritual. Porque eu cometi muitos pecados. Porque eu fiz alguma coisa de errado. Eu pensava assim. Mas em Isaías capítulo 53 não está falando sobre isso. No versículo 6 está escrito que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, a iniquidade de nós todos fez cair sobre ele. Sobre ele quem? Quem é ele? Jesus Cristo. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Eu não conhecia muito bem a Bíblia. Então eu pensava: Pagoksu, você cometeu pecado, né? Então você passa o seu pecado para Jesus. Você implora para o seu pecado ser perdoado. Você tem que passar o pecado para ele. Você tem que sofrer por causa do seu pecado.
Mas se você não tem determinação do seu pecado, então passa para Jesus. Pessoal, até agora eu aprendi isso nas igrejas. Mas em Isaías capítulo 53, versículo 6, não fala nada sobre isso. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Cada um seguiu o seu próprio caminho, cometeu os seus pecados. Mas quando a gente vê na Bíblia, diante do pecado, você passa o seu pecado para Jesus. Você sofre pelo seu pecado. Você confessa seu pecado. Você pede perdão pelos seus erros. Você pede para Jesus cuidar dos seus pecados. E você tenha seus pecados lavados. O que eu aprendi até agora? Desde criança eu frequentei tantas igrejas e eu escutei o quê? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então eu tinha vida espiritual baseada em que eu tinha que fazer algo. Então hoje em dia muitas pessoas vão para a igreja. E as pessoas pensam que o problema da vida espiritual está em si mesmo. Se eu fizer errado, eu vou para o inferno. Se eu fizer certo, eu vou para o céu. Se eu fizer coisa má, eu vou receber maldição. Se eu fizer bem, eu vou receber bênção. Então eu aprendi dessa forma. Pessoal, se por acaso hoje vocês forem para casa, vocês vão ligar a televisão. Vocês vão poder escutar a pregação de muitos grandes pastores. Quando eu escuto a pregação dos pastores da Coreia, a maioria deles, 99,999%, para ter uma boa vida espiritual, eu tenho que fazer algo. Eu tenho que fazer algo, tenho que fazer algo, tenho que fazer. Mas quando a gente lê a Bíblia, não tem nada disso. A Bíblia diz para nós: você passa o seu pecado para Jesus. Você fica sofrendo, fica agoniado por causa do seu pecado, implora pelo perdão para Jesus. A Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz? Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O que quer dizer essa palavra? Os outros problemas eu não sei, mas diante do problema do pecado, você não pode colocar a mão. Você não pode se envolver. Você larga de mão. Você não pode fazer. Deus falou, eu tenho que fazer. Para lavar os seus pecados, para ter perdão dos pecados, para passar o pecado. Tudo isso é Deus que tem que fazer. Você não pode fazer. Seu coração é sujo, se você é mau, você é imundo. Todas as coisas que você faz, que você toca, se torna imundo. Você não bota o dedo. Eu vou passar o pecado. Eu vou passar o seu pecado. Eu vou lavar os seus pecados. Você não tenta receber perdão dos pecados. Você só aceita que o seu pecado já foi perdoado. Só recebe o perdão dos pecados. Você não tenta você não tenta ter o perdão dos pecados. Você somente aceita que foi perdoado. Você só tem que aceitar. Porque você não pode perdoar seus pecados. Você não pode lavar seus pecados. Você não pode confessar seus pecados. Você não consegue. Eu vou fazer. Então você somente aceita o que eu fiz. É o que a Bíblia nos diz. Em Isaías capítulo 53, versículo 6, nos fala. Não está falando que nós temos que fazer algo. Aqui muitas pessoas caem na ilusão. Hoje em dia muitas pessoas acreditam em Deus. Mas em Isaías capítulo 53, versículo 1, está escrito: quem creu em nossa pregação? No meu coração, percebi, realmente, é verdade. É verdade. Ontem, o ministro de Uganda, ele falou que tinha que pegar o avião e ir embora.
Então eu parei em Daejeon brevemente. E quando eu estava voltando para Seul, teve trânsito. Então eu prometi de Daejeon chegar em Seul às 5 horas. Então eu não pensei que nessa época ia ter um trânsito, né? Então 3 horas da tarde eu parti de Daejeon. Então se eu corresse um pouco, em 1h30 eu posso chegar aqui em Seul. Então eu pensei, eu vou conseguir chegar na hora. Mas começou a ter trânsito. E aí a gente trocou de estrada. Então a gente chegou mais ou menos umas 5h40. Aí eu liguei. O que o ministro está fazendo? Então eu escutei que ontem à noite o ministro ia jantar com os VIPs. Mas eu não consegui, eu me senti tão envergonhado. E o ministro de Uganda ele dormiu na casa de uma irmã. Aí ela falou, ela falou que ele estava arrumando as malas, ainda bem, né? Aí eu queria me despedir dele. E com o vice-ministro eu voltei para a igreja. E ontem as irmãs disseram que estavam me esperando, que ele estava esperando por mim. Porque o irmão Inshiga, ele faleceu anteontem, e depois que ele faleceu, eu fiquei tão agradecido diante de Deus porque ele faleceu tendo recebido a salvação. E quarta-feira, os ministros, eles visitaram um museu e eu fui com eles. E um dia antes eu acabei a conferência em Busan e eu cheguei, parti de lá 9h30 e cheguei aqui mais ou menos 1h. 1h30 da madrugada, e eu acordei de madrugada e eu fui para o hospital de Seul e estava no funeral e a irmã Igyangmi, ela trouxe o tio. E a irmã Chemi, ela também cantou a música Yesudami. E aí eu preguei a palavra. E pregando a palavra, eu fiquei tão agradecido de que aquele senhor, ele faleceu, mas por um lado eu tinha tristeza. Mas eu me lembrando de que ele recebeu a salvação e a transformação que ele teve, eu fiquei tão feliz. E naquele dia no funeral, eu fiquei agradecido também porque eu pude pregar no funeral dele, né? Porque eu poderia estar no exterior. Então, ontem a família sabia que eu estava vindo aqui, daí eles vieram me visitar. E eles me deram um envelope com uma carta de agradecimento. Eu li várias vezes. Essa gratidão é uma gratidão que eles tinham que ter com Jesus. E o restante da família que ficou, eu conversei com eles. Veio a esposa dele, as 3 filhas. Porque o irmão Shinchor, ele é o genro, ele também veio. O importante é que o filho deles veio. E ele é ateu. E aquele filho falou o que para mim? Pastor, o meu pai, ele depois que se encontrou com o Senhor e recebeu o perdão dos pecados, ele foi com tanta paz e alegria. A minha família agradece tanto por isso. Eu escutei isso e eu falei, Senhor Lee, sente-se. E eu comecei a pregar o evangelho para ele. Ele sabia exatamente a doença que o pai dele tinha. Ele estava com câncer e estava sofrendo. Mas um dia ele recebeu a salvação e ficou feliz. E o corpo dele melhorou bastante. E o filho viu isso. Por que aconteceu isso?
Eu abri Isaías capítulo 53, nessa parte. E eu li para eles Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Pessoal, o nosso pecado. Quem foi que passou o nosso pecado para Jesus? Fomos nós que passamos? Ou foi Deus quem passou? Quem é que perdoa os nossos pecados? Somos nós que perdoamos ou Jesus Cristo que nos perdoou? Quem é que lava os nossos pecados? Somos nós que lavamos ou Jesus Cristo quem lava? As pessoas frequentam a igreja por 10, 20, 30, 40 anos, mas tem um motivo que elas não conseguem ter a exata fé. Pessoal, lavar os pecados pela nossa força humana não dá. Deus não deu poder para o homem lavar o pecado, mas deu para Jesus. Mas as pessoas não sabem exatamente disso. Então, muitas pessoas, elas querem lavar os seus pecados. Elas querem ter seus pecados perdoados. Então, vamos pensar sobre passar o nosso pecado para Jesus. A Bíblia fala exatamente para nós. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Pessoal, é tão gratificante ter essa verdade. Antes do meu pai falecer, meu pai, ele vomitou sangue porque ele estava com úlcera. Eu senti que meu pai ia morrer. Eu perguntei para o meu pai: Pai, se o senhor falecer, Pai, conforme a tua vontade, conforme o teu desejo, eu vou fazer o funeral, como você me falou. Mas o teu corpo, eu vou fazer exatamente como o Senhor me pediu. Pai, eu vou fazer isso com o seu corpo. Mas, pai, e o seu espírito vai para onde? E eu perguntei. O meu pai não falou uma palavra. E ele suspirou profundamente. E aí ele falou, com uma voz bem fraca, com uma voz bem desesperada: Pai, filho, eu quero ir para o céu, mas já é tarde. Eu tinha que ter alguma boa obra para poder ir para o céu. O que isso quer dizer? Para ir para o céu, ele tinha o pensamento: para ir para o céu, eu tenho que fazer alguma coisa boa. Ele não conhecia a Bíblia. Mas, na percepção do pai, para ir para o céu, eu tenho que fazer isso e aquilo. Pessoal, não é só o meu pai que pensa dessa forma. A maioria das pessoas pensa assim. Eu tenho uma vida espiritual ruim. É porque eu não faço isso bem. É porque eu não oro bem. É porque eu não consigo fazer boas obras. É porque eu não consigo cumprir os mandamentos. É porque porque eu cometo muitos pecados. Então, muitas pessoas pensam que por causa da sua fraqueza, elas têm problema na vida espiritual. Mas em Isaías capítulo 53, versículo 6, está falando que diante do problema do pecado, pela força humana, Deus sabia exatamente que nós jamais poderíamos resolver. Se eu pudesse resolver o meu pecado dessa ou daquela forma, Deus não teria enviado Jesus Cristo. Deus enviou Jesus Cristo porque pela nossa força nós não conseguimos. Então Jesus Cristo veio para lavar nossos pecados no nosso lugar. Então nós temos que deixar o nosso pecado nas mãos de Jesus
Vamos supor que nós passamos o nosso pecado para Jesus. Se nós tivéssemos que responsabilizar Jesus pelos nossos pecados, se nós tivéssemos que passar o nosso pecado para Jesus, nós poderíamos passar até certo ponto, mas nós jamais poderíamos passar perfeitamente. Frequentemente eu penso, uma coisa muito gratificante diante de Deus é se eu passasse meu pecado para Jesus, eu poderia passar 70%. Ou senão eu poderia depositar 80%. Ou senão eu poderia depositar 90%. Eu não consigo nem descobrir, nem perceber 90%, todos os meus pecados. Mas como eu poderia passar meu pecado para Jesus? Ou seja, é impossível. Se sobrasse 1 ou 2 pecados em mim, eu estaria pensando que eu ia para o céu com Jesus, e aí depois ele ia me chamar e ia mandar para o inferno. Por quê? Você passou todos os pecados, mas você deixou faltar 1 ou 2, então você tem que ir para o inferno. Então é uma palavra muito desesperançosa. Mas eu não posso fazer isso, por quê? Porque a palavra de Deus diz o quê? Que é Jesus que perdoa nossos pecados, mas também passar o pecado, porque nós não conseguimos. Deus é quem tem que fazer por nós. Em Isaías capítulo 53, versículo 6 diz o quê? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Pessoal, está escrito aqui, a iniquidade de nós todos. O seu pecado, o meu pecado, quem? O Senhor fez cair sobre ele. Porque Deus já fez cair sobre Jesus Cristo. Então Isaías escreveu essa palavra há 2.700 anos atrás. Então, há 2.700 anos atrás, Isaías já havia olhado para Isaías, visto isso escrito, essas palavras. Então, muitas pessoas vieram e foram-se dessa terra, mas Deus não deixou o pecado para eles, porque nós não podemos fazer. Mas o Senhor fez cair sobre eles, sobre Jesus, a iniquidade de nós todos. Porque Jesus Cristo se tornou responsável, o pecado já não está em nós, mas passou para Jesus Cristo. O nosso erro, não somos nós que temos que ser punidos, mas Jesus Cristo já foi punido por nós. Não somos nós que temos que cuidar dos nossos pecados, mas Jesus Cristo, Ele já fez tudo perfeitamente. Ontem eu conversei com ele. Eu moro no 4º andar. Eu fico no 4º andar e lá tem uma mesa bem grande no 4º andar. E porque a mesa é muito grande, então está ocupando quase todo o 4º andar. E quase todas as manhãs eu me reúno com os anciãos e converso com eles. A gente briga. Tem vezes que eu repreendo a eles. E às vezes a gente conversa silenciosamente. Mas aquele lugar é tão bom. No momento que eu me sento naquela mesa, eu fico tão feliz. Então eu me sento numa ponta. E a outra pessoa senta na outra ponta. E a gente começa a falar sobre Jesus. Como nossos pecados foram perdoados. Como nossos pecados passaram. E ontem eu falei tudo isso para aquela pessoa. Nós não conversamos, não tivemos uma longa conversa. Mas eu falei, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.
Ontem eu falei com 4 pessoas. Mas todos eles, aceitando essa palavra, ficaram felizes. É uma palavra tão simples. Tantas pessoas frequentam a igreja. Não, porque não existe ninguém que não cometa pecado. Todo mundo sente o peso do pecado, a culpa do pecado. E elas pensam que elas têm que se responsabilizar por isso. E elas tentam, cumprir os mandamentos, elas tentam pagar os seus pecados, lavar os seus pecados. Elas tentam, se esforçam para ter esses pecados lavados. Mas a Bíblia, ela nos fala: se você tentar, você não vai conseguir. Você é sujo. Tudo que você toca se torna imundo. Se você tentar lavar o seu pecado, o pecado se torna maior. Então eu vou lavar tudo. Eu vou perdoar todos os seus pecados. Então você só aceita. Você só tem que aceitar. Porque eu vou lavar todos os seus pecados. Em Isaías capítulo 53 fala isso. Ele não está falando para a gente fazer. Ele está falando que Ele vai fazer no nosso lugar. Porque se a gente quiser fazer, a gente não vai conseguir. Por isso, Deus, Ele fez cair sobre Jesus Cristo a iniquidade de nós todos. Mas o surpreendente é que Isaías falou: quem creu em nossa pregação? As pessoas não creem nessa Bíblia. As pessoas acreditam no seu pensamento. Parece que eu tenho pecado no meu coração. Quando eu me lembro do meu pecado, quando eu me lembro dos pecados que eu tenho em mim, eu penso que eu tenho muitos pecados. Eu penso que eu tenho muitos pecados. Eu penso que eu sou mau. Eu penso que eu sou sujo. Mas o que a Bíblia diz? Nós cometemos pecado. Mas o Senhor, Ele fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Vocês sabem o que a Bíblia está dizendo? Todos os nossos pecados, Deus depositou para Jesus Cristo. É uma coisa incrível. Isso não é incrível? Não é gratificante? Mas muitas pessoas, muitos cristãos que frequentam a igreja, muitos pastores, eles querem lavar os seus pecados. É o ser humano que está se esforçando. É o ser humano que está se esforçando. A Bíblia diz que o homem não consegue fazer, mas a gente ainda pensa que pode fazer. A gente pensa que consegue. Isso é errado. Entenderam? Entenderam, pessoal? Quem entendeu? Levanta a mão. Muito obrigado. Olhem, pessoal. O que o Isaías falou? Quem creu em nossa pregação? A gente não acredita? A gente acredita, a gente vai para o culto. Eu fiz uma comunhão individual com uma pessoa. É quando eu estava no seminário. Eu era solteiro ainda. Era amigo do marido da minha irmã. E ele era capitão de navio. E um dia eu falei com ele. Ele falou que ele ia para o céu. Eu perguntei: como você vai? Ele falou que ele era capitão e ele tinha um navio bem grande. Era uma cama bem grande no navio dele e era o dobro do tamanho de uma cama normal. Por quê? Porque quando batia uma onda no navio, dependendo do ângulo da onda, se a onda batesse assim, dessa forma, se dormir assim, então você acaba caindo da cama, né? Então, quando a onda bate assim, então você está deitado assim, então você só fica balançando. Então ele viveu como capitão.
Então, sempre que ele estava no navio, ele tinha que ver o ângulo da onda para poder deitar na sua cama. Ele mesmo tendo saudade da esposa, dos filhos, mas pelo trabalho ele tinha que estar em cima do mar, vivendo em cima do mar. Eu sempre, 1/10 do meu salário, eu sempre dou para Deus. Se eu não acredito em Deus, você acha que eu vou dar 1/10 do meu salário para Deus? Um dinheiro com tanta dificuldade que eu ganho, você acha que eu vou dar para Deus? Eu acredito em Deus. Então, por isso que eu acreditando em Deus, eu dou 1/10 do que eu ganho para Deus. Então, você está me dizendo que a minha vida espiritual está errado? E eu falei para ele, eu não quero falar para você que dar o dízimo é errado. Tá certo você dar o dízimo, mas o importante não é porque você dá o dízimo que você vai para o céu. Não é porque você faz boas obras que você vai para o céu. Não é porque você faz boas obras que você vai para o céu. Não é porque você ajuda outras pessoas que você vai para o céu. Para você ir para o céu, você tem que ter seu pecado lavado. Para poder lavar os seus pecados, nenhuma pessoa é capaz de fazer. O único que pode fazê-lo é Deus. É Jesus Cristo. Somente eles podem fazer. Nenhuma pessoa sequer, independente de quem seja, de 10, de milhões, de bilhares de pecados que tenha, ele não pode lavar o pecado por si mesmo, chorando, sofrendo, agoniado, confessando, independente disso tudo. Por esse método, o seu pecado jamais pode ser lavado. As pessoas não conhecem a Bíblia muito bem. As pessoas acreditam conforme o seu método. As pessoas acreditam conforme o seu pensamento. Por isso Isaías falou, quem creu em nossa pregação? Quem creu em nossa pregação? Pessoal, eu creio na Bíblia. Antigamente, quando eu acreditava em Deus, eu não pensava que levar alguma coisa de uma pessoa, não pensava que isso era mal. Mas um dia eu li a Bíblia. Está escrito que aqueles que não têm, está escrito assim, como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio de seus dias as deixará e no seu fim será insensato. Então eu tive tentações que eu podia ganhar uma coisa de uma pessoa de uma forma que não era reta. Mas a Bíblia diz o quê? Que no fim irá embora, as deixará. E eu pensei nessa palavra. Se eu vou construir uma igreja e aí eu vou comprar tijolo. E se um tijolo cair de um caminhão e eu trouxer no meu carro? E com esse tijolo eu construí a igreja. Vamos supor que esse tijolo caiu no meio do caminho. Então eu tenho uma grande chance desse tijolo cair. E aí vai cair a igreja, né? Então, porque eu acredito em Deus, com certeza isso vai acontecer. Então, mesmo que eu tenha a tentação de ajuntar riquezas que não é reta, se eu levar, com certeza eu vou fracassar. Por medo, eu não posso pegar. Antigamente, eu pensava que eu era bom, eu era arrogante. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus destrói os arrogantes. E eu digo para os irmãos, e os irmãos, eles menosprezam essa palavra. E eles têm um coração arrogante. E eu vejo Deus destruindo essas pessoas. Realmente Deus é medonho. Realmente a palavra de Deus é medonha. Parece que a palavra de Deus é que me conduz. Mas as pessoas não vivem assim. A Bíblia diz. Quando você vai para uma festa, senta lá no fundo. Não senta lá no lugar na frente.
Um dia essa palavra entrou no meu coração. Desde então, nenhuma vez eu não quero sentar lá na frente. Porque a Bíblia diz o quê? Porque quando você está sentado no lugar baixo e te mandarem sentar lá em cima, isso vai ser glorioso para você. Se Jesus Cristo me conduzir para cima, então se não me conduzir para cima, eu vou sentar lá atrás. Porque isso é que vai ser glorioso. Jesus Cristo é quem vai ser glorificado. Cada palavra da Bíblia começou a entrar no meu coração. E desde então a palavra começou a trabalhar vividamente dentro de mim. Eu vejo ultimamente as pessoas escutando palavras que estão balançando o coração delas, mas a Bíblia não é assim. As pessoas acreditam em si mesmas, as pessoas que seguem ao seu pensamento, no final a gente vê a vida espiritual delas caindo no chão. E a gente sente tanta pena dessas pessoas. Eu quero falar para vocês, independente de qual pensamento vocês tenham, passar o pecado, não são vocês que têm que passar, é Jesus Cristo quem tem que passar, é Deus quem tem que passar. Em Isaías capítulo 53, versículo 6, está escrito: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Pessoal, eu espero que vocês acreditem nessa palavra. Se o Deus, Ele fez esses nossos pecados todos cair sobre Jesus Cristo, se os nossos pecados passaram para Jesus Cristo, se os nossos pecados foram lavados, não tem nada que nós tenhamos que fazer pelos nossos pecados. Isaías quer mostrar claramente como os nossos pecados foram lavados. No versículo 5 está escrito: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então a Bíblia diz o quê? Através dele, nós fomos sarados, nós fomos lavados, nós fomos santificados. Então não existe nada que nós possamos fazer pelos nossos pecados. Mas as pessoas que não acreditam em Deus, eles querem lavar seus pecados, mas não conseguem. Então eles não conseguem ter certeza que seus pecados foram lavados. Pessoal, pelo nosso esforço, nós jamais podemos lavar um pecado sequer nosso. Nós jamais, com o nosso esforço, podemos lavar um pecado que seja do tamanho de uma gota. Para ter os nossos pecados perdoados, somente Deus é quem pode fazê-lo. Deus realizou tudo perfeitamente. Em Hebreus capítulo 10, versículo 17, está escrito o quê? A Bíblia diz o quê? Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. É o que a Bíblia diz. Ele não vai se lembrar dos nossos pecados e das nossas iniquidades. É o que Deus diz. Vocês se lembrem dos seus pecados, mas eu não vou me lembrar. Deus falou isso. Eu não vou mais me lembrar dos seus pecados. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Você lembra, não lembra, problema seu. Mas eu não vou me lembrar. Por quê? Porque nossos pecados já foram resolvidos. Entenderam? Eu quero agora finalizar o que eu estou falando. O pecado não somos nós quem resolvemos. Não somos nós que cuidamos. Até passar o pecado para Jesus Cristo não somos nós. É somente Deus quem pode passar para Jesus. Deus passou todos os nossos pecados para Jesus. E Jesus Cristo, Ele foi punido por todos os nossos pecados. Jesus Cristo, Ele foi colocado na cruz, Ele colocou uma de espinho, Ele foi chicoteado. Toda a punição que nós tínhamos que receber pelo nosso pecado, Jesus Cristo recebeu. Por isso ele fala também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre.
Então, e depois fala, onde a remissão deixa já não há oferta pelo pecado. Muitas pessoas não acreditam nisso. 이렇게 말씀하는 말씀입니다. É por isso que as pessoas não acreditam na palavra de Deus. 자기가 씻을 E as pessoas, elas estão se esforçando para lavar os seus pecados. 어제 그분이 쭉 Ontem eu conversei com aquele senhor e eu perguntei para ele, você tem pecado? E ele falou, não, agora não tenho mais. 그냥 여러분 그 이야기 마음으로 하는 것이 Pessoal, falar isso de coração não é fácil. 믿음이 없으면 Se não tiver fé, jamais pode falar isso. 제가 참 하나님 아버지 앞에 감사하고 Eu agradeço muito diante de Deus. 우리에게 이런 복음을 Ele nos deu esse evangelho 우리 이 복음으로 구원을 e nós recebemos a salvação por esse evangelho. 복음을 위해 사는 삶을 하나님 우리에게 E Deus nos deu a vida eterna através desse evangelho. Satanás, com todos os seus métodos, faz a gente rejeitar a palavra de Deus, faz a gente não acreditar que nossos pecados foram perdoados, ele faz a gente se esforçar para lavar os nossos pecados, ele faz a gente menosprezar a palavra de Deus, ele faz a gente menosprezar a igreja e faz com que a gente siga o nosso método e o nosso pensamento. E é assim que Satanás continuamente está nos arrastando e nos levando. Muitas pessoas não escutam a palavra de Deus. 우리의 전한 것을 누가 믿어? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? 이 성경에 이사야가 전한 이 말씀을 믿으시고 Eu desejo com que vocês creiam nessa palavra que está escrito de Isaías. 예수님께 넘어갔고 Todos os nossos pecados passaram para Jesus. 못 박히시면서 E ele sendo crucificado, 그들의 모든 죄가 씻어진 이 사실을 o fato de que todos os nossos pecados foram perdoados e lavados, você crê nisso, isso é fé. 이게 하나님을 믿는 Isso é crer em Deus. 하나님을 믿는 십자가 Se vocês acreditam em Deus, mas se vocês não acreditarem na cruz, vocês não acreditam que seus pecados foram perdoados. Muitas pessoas estão presas no seu pensamento. 하나님의 말씀을 받으리라. Não estão aceitando a palavra de Deus. E hoje, nessa manhã, independente do coração que nós tenhamos, que vocês aceitem a palavra de Deus e não vivam pela sua pessoa, que vocês possam ter uma vida de viver pela palavra de Deus. E assim, que Deus possa trabalhar dentro de vocês, não por vocês, mas se tornando pequeno Jesus, 말씀을 전하고 pregando a palavra de Deus, que vocês se tornem pessoas que preguem a palavra de Deus. Até aqui. 다 같이 개인적으로